Bem-vindo ao podcast da Igreja Cristocêntrica. Hoje é sábado, 16 de abril, dia 6 do nosso devocional de Páscoa. Com a palavra, Reverendo Abraham Lincoln. Título: Jesus, o Cordeiro de Deus celebra a Páscoa. Olá, seja bem-vinda à nossa celebração da Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa conosco? Hoje vamos então para a mudança ou o avanço da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Ora, é interessante vermos como o Senhor Jesus vai lidar com a Páscoa, não é? Em Mateus 26, esse momento é celebrado em Marcos, em Lucas, em João, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebraria a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ora, esse texto vai nos dizer lá em Marcos e Lucas vai dizer que foi Pedro e João que encontraram esta casa. Então a Páscoa exigia uma preparação, comprar as coisas, organizar as coisas, né? A questão do cordeiro, como nós já falamos, mas a Páscoa que Jesus celebra não cita cordeiro. O Senhor Jesus não celebra a Páscoa com cordeiro, ele não cita. A Páscoa é que vai acontecer a Santa Ceia, onde as igrejas, ou a Eucaristia, onde as igrejas a partir daí passam a celebrar a Santa Ceia ou a Eucaristia. Isso foi na Páscoa, onde Jesus parte o pão, entrega aos discípulos, o vinho, né, o cálice com o suco da uva. É na Páscoa. É na Páscoa que o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, é neste momento aqui que o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. É nesse momento que Judas, como traidor, é indicado. Então, a Páscoa, ela se reveste de outro valor a partir daqui. O Senhor Jesus passa a ter agora, usa a Páscoa para simbolizar aquela cerimônia antes da sua morte, antes do seu sacrifício. E por que será? Por que será? Ora, nós podemos bem intuir que se ele é o Cordeiro de Deus, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele o é, então lembra que na Páscoa um cordeiro precisa ser imolado? Então é por isso que não tem cordeiro na Páscoa que Jesus celebra, não fala do cordeiro, porque o cordeiro está presente na própria pessoa do Salvador. Ele é o cordeiro. E o sangue que vai ser derramado? É o sangue dele. Ele vai ser imolado. Lembra que a Páscoa era celebrada antes da saída do povo do Egito? Você celebrava antes de o evento acontecer. Aqui, Jesus está celebrando a Páscoa antes da sua morte, antes do seu sacrifício, antes de ser imolado. Então, o Senhor, na Páscoa que Jesus celebra, tem o cálice, tem o pão e o cordeiro está presente na sua própria pessoa. Mas é interessante notarmos que muitos que se assentam na mesa tem aquele que trai, não é? Tem aquele que trai. Mas a mesa da Páscoa não é uma mesa que discrimina pessoas. Não é uma mesa que afasta pessoas. É a mesa que chama a todos. Até aqueles que traem são chamados a comer a Páscoa, participar da ceia e, quem sabe, refletir melhor. Talvez esse seja também um bom momento para nós pensarmos na Páscoa como aquele instante em que eu penso melhor o meu relacionamento com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que nós que nos assentamos à mesa, será que somos nós os traidores? Será que nós somos os Judas que celebram a Páscoa e se assentam à mesa com o Cordeiro que será imolado e o sangue vai ser derramado como se nele crêssemos e não cremos de verdade?
como se a Ele servíssemos e não servimos de verdade? Será que somos nós este traidor sentado à mesa na Páscoa do Senhor? Deus queira que não. Deus queira que não. Deus abençoe. Bom dia. Você ouviu o podcast da Igreja Cristocêntrica. Continue nos acompanhando. Graça e paz.